como cristão, de onde vem a sua segurança? Aonde você coloca os seus tesouros? Como são os teus olhos? A quem você serve como Senhor? E o que ocupa o primeiro lugar em sua vida? É sobre isso que iremos tratar na nossa EBD Comentada Online de hoje. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online. É com muita alegria, muita satisfação que eu recebo você aqui. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo de qualquer parte do Brasil ou fora do Brasil. Eu te recebo com muita alegria, muito obrigado pela sua companhia aqui conosco, aqui no canal. Quero também dizer a vocês que a minha voz está assim um pouco afônica, porque eu tô com um pouquinho a minha garganta um pouco assim, irritada, mas eu acredito que eu vou conseguir gravar a aula até o final para a glória de Deus, para cumprir aí o cronograma de ser lançada a aula no dia certinho da semana. Toda quarta-feira, às 18 horas, uma nova lição é lançada, e as lições aqui no canal são lições que são lançadas adiantadas, ou seja, quase um mês antes a lição já está sendo lançada. Então, hoje nós vamos dar continuidade aos valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a igreja. A lição de hoje é a lição de número 10, que vai ser ministrada no dia 5 de junho de 2022. Para você ter uma ideia, essa lição está sendo gravada no dia 11 de maio de 2022, quase um mês antes, tá? Que tem o tema Nossa Segurança Vem de Deus. Então, a lição está sendo gravada no dia 11 de maio e vai ser publicada nesse mesmo dia, mas ela é para o dia 5 de junho de 2022. E nesse mesmo dia 5/6 de 2022, haverá um lançamento aqui no canal de forma gratuita. Começará, tá? Todo domingo, a partir das 13 horas, vai ser publicado no canal um vídeo da palestra Investimento para um Casamento Saudável, baseado em Efésios capítulo 5, do versículo 22 a 31. Muitas pessoas disseram que queriam participar da palestra e nós estamos trazendo a palestra gratuita. É uma palestra gravada em vários vídeos, então por isso vai ocupar várias semanas. Será lançada no dia 5/6 de 2022, às 13 horas da tarde, o primeiro vídeo que vai falar sobre compromisso do casal. Depois, no dia 12/6, dia dos namorados, né? Vai ser o papel da esposa. No dia 19/6 de junho, né? Vai ser o papel do marido. No dia 26/6 vai ser a vida sexual do casal. No dia 3/7 vai ser comunicação do casal. E no dia 10/7 de 2022, colheita do casal. Você pode divulgar essa programação que vai acontecer. Não é live, são vídeos gravados que vão ao ar no canal nessas datas às 13 horas. É gratuito, você não paga nada para isso. Então eu não podia deixar de falar sobre o lançamento da palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Pastor Mário Luna e a minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, que é casada comigo, mas eu que vou estar aqui trazendo essa palestra para vocês. Bom, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na EBD Comentado Online. Eu preciso, inclusive, que o Senhor me ajude com a minha garganta, Senhor. Pois o Senhor sabe das dificuldades, mas eu creio, Senhor, que eu vou conseguir cumprir, Senhor, esse cronograma, Senhor, dessa aula hoje, para a glória do Teu nome. Também me ilumina, Senhor, a minha mente, para que eu possa trazer as verdades segundo o que a Tua palavra diz. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que possam compreender e juntos possamos colocar em prática a Tua palavra, em nome de Jesus. Bom, eu quero agradecer, tá, de forma geral aí, todos vocês, tá? Que participam da EBD Comentado Online, que estão espalhados pelos vários cantos, dos 4 cantos do Brasil, tá? Tanto da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Eu não vou falar o nome dos estados hoje, mas sinta-se abraçado, você também que está na Holanda, na Espanha, nos Estados Unidos, Portugal, Bélgica e também entrou agora Japão e Argentina. Então eu quero
deixar o meu abraço. Você que diz sempre assim, pastor, manda um abraço para mim aqui, para minha cidade. Recebe o abraço agora. Eu não tenho como falar o nome da sua cidade, mas sinta-se abraçado, tá? Vamos recapitular aí. Nós estamos hoje na lição 10, mas nós já estudamos a lição 1, Sermão do Monte, caráter do reino de Deus. Na lição 2, sal da terra, luz do mundo. Lição 3, Jesus, o discípulo e a lei. Lição 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Lição 5, casamento é para sempre. Lição 6, expressando palavras honestas. Lição 7, não retribua pelos padrões humanos. Lição 8, sendo verdadeiros. Lição 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. E na lição 10 hoje, nossa segurança vem de Deus. Lembre-se que a revista é uma só, com o tema Os Valores do Reino de Deus. Se você não assistiu alguma dessas lições, eu te oriento a assistir, para que você tenha o conhecimento completo do assunto que está sendo abordado na revista. Bom, vamos lá para o nosso texto áureo. E disse-lhes, acautelai-vos, tenham cuidado e guardai-vos. O que é acautelai-vos? Tenham cuidado. Guardai-vos é evitai, não se deixe dominar pela avareza ou da avareza. O que é avareza? Ganância, desejo ardente de ter mais, viver em função disso, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então a nossa vida não consiste na abundância, nos bens que nós temos. Lucas 12:15. Verdade prática, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Aonde está a sua esperança? Aonde está a sua confiança? Em Deus. Leitura bíblica em classe, Mateus 6, 19 a 27. Versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra. É uma proibição para não ajuntar recursos financeiros? No decorrer da aula nós vamos ver isso. Onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas, em contraste, ao invés de ajuntar tesouros na terra, viver para isso, ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Por quê? Aí Jesus vai explicar por que ele disse o que ele falou nos 2 versículos acima. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E coração fala de centro das emoções, ou seja, o seu amor, sua dedicação, o foco da sua vida. A candeia, o que é candeia? A lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, ou seja, será cheio de luz, dirigido pela verdade. Luz fala da verdade, fala de Cristo. Versículo 23, se porém, tá? Em contraste, se porém os teus olhos forem maus, o que é olhos maus? Coberto de maus pensamentos, maus desejos, avareza, o teu corpo será tenebroso, cheio de trevas. Se portanto a luz que há em ti há são trevas, ou seja, se em vez de luz há escuridão por causa da avareza, quão grandes serão tais trevas. Ninguém, aí Jesus dá uma palavra final, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, ao dinheiro, às riquezas, às cobiças. Quero também dizer a você não se esquecer de divulgar o canal. Se esse canal tem sido bênção para a sua vida, você que é professor de escola bíblica dominical, você que é aluno, tá? Se você tem sido abençoado, edificado através do que é ensinado aqui, divulgue para a sua família, divulgue para os irmãos em Cristo da sua igreja, divulgue para os seus conhecidos, mande o canal pelo WhatsApp, pelo Facebook, porque fazendo o canal crescer, nós vamos cumprir aquilo que é o propósito desse canal, que é fazer discípulos, que é treinar pessoas, para que essas pessoas venham treinar outras pessoas. Ainda tenho 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ou seja, está preocupado, ansioso quanto à vossa vida. Quem vive assim pode passar a viver em busca de dinheiro e ao mesmo tempo amá-lo. Então Jesus está dizendo o seguinte, não vivam assim, cuidadosos, preocupados, tá? Dominados pela preocupação, porque senão você passa a amar aquilo que você está preocupado, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Necessidades básicas para a vida. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam, nem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
Jesus deu um ensinamento e agora traz exemplos do cuidado de Deus. E qual dentre vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? A ansiedade não pode mudar nossa situação, e sim descansarmos no cuidado de Deus enquanto priorizamos o reino e a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas em nossa vida. Então esse aí é o término da leitura bíblica em classe. Ela foi dividida em duas partes, a parte do amor ao dinheiro e a parte da ansiedade. Eu aproveitei no meio para falar sobre você divulgar o canal. Palavra-chave de hoje: ansiedade. Definição de ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade significa estrangular, sufocar. Tá? Em Provérbios 12, 25 fala algo que traz aí um sentido para a ansiedade. Ela produz aflição e inquietação. Por isso eu botei duas figuras de pessoas, né? Uma sentindo ali uma dor no peito, outra com a mão na cabeça, em sinal de desespero. Linha do tempo da lição de hoje. São 3 tópicos com 3 subtópicos. No tópico 1 vamos estudar riqueza do céu e riqueza da terra. Uma comparação no sentido, né? Analisar uma e outra. Uma conciliação impossível, não dá para conciliar as duas. Tesouros da terra e tesouros do céu. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. 2. Idolatria do dinheiro. O coração no lugar certo, idolatrando Mamon, e a riqueza condenada por Cristo. E no 3, vivendo a quietude espiritual em Deus, né? Vivendo quieto, sossegado. Os males advindos das preocupações, vivendo sem inquietação e vivendo sossegados em Deus. Plano de aula, uma palavra para os professores da EBD que nos acompanham. Para introduzir a lição de hoje, use imagens de revista ou de internet que mostrem uma pessoa estressada ou inquieta, ou ainda soberbada com as tarefas. Mostre também uma imagem em que a pessoa esteja num ambiente de ordem e, por isso, mais tranquila e quieta. Assim, introduza o assunto da presente lição, dizendo que quanto mais apegada às coisas da terra, mais inquieta e ansiosa a alma estará. Então, há aí uma questão de um resultado. Se uma pessoa é inquieta com as coisas da terra, se uma pessoa é apegada às coisas da terra, ela vai ser uma pessoa inquieta. Ela vai estar ali ansiosa, tá? A intenção dessa lição não é nos fazer viver uma vida desligados de tudo dessa terra. Você ainda vive aqui. Você precisa trabalhar, você precisa se esforçar, tá? Mas aprendermos a viver de acordo com as regras do reino dos céus e confiar no cuidado de Deus. Então a intenção dessa lição de hoje é não nos desligar da terra. Ah, não, eu sou cristão agora, não preciso mais trabalhar, não preciso me preocupar porque Deus vai cuidar. Não, Deus deu ao homem responsabilidade. Essa não é a missão dessa lição, a intenção dessa lição. Professores, nós temos uma grande responsabilidade em contribuirmos com a formação do caráter do povo de Deus através do ensino. Lembre-se disso, está sobre o meu ombro e sobre os seus ombros. Por isso, não faça essa obra com descaso, mas se dedique, estude, se prepare. Eu mostro sempre que aqui no canal você tem alternativas. Eu sempre digo isso e mostro aqui para vocês que vocês têm alternativas. Se vocês clicarem aqui em vídeos, vocês têm vários assuntos aqui no canal. Desculpe, para estudar e poder se aperfeiçoar. Desculpem, porque eu disse que a garganta não está muito boa. Então nós temos vários assuntos para você estudar e se aperfeiçoar. Agora temos também, além do Expondo as Escrituras, que eu trago vários temas, exposição bíblica, eu leio o texto, eu explico o texto, eu aplico o texto. Nós temos também a teologia e a vida cristã. Estamos numa série aí, Bases da Fé, discipulado. Pastor, eu não sou novo convertido. Não é para novo convertido apenas, discípulo é a vida toda. Pastor presidente é discípulo, pastor auxiliar como eu é discípulo, presbítero é discípulo, evangelista é discípulo, diácono é discípulo, trabalhador é discípulo, cooperador, auxiliar de trabalho, como queiram, é um discípulo, o membro é um discípulo. Então nós temos aí bases da fé na série Discipulado. E aí eu comecei, aceitei a Jesus. E agora? Primeira lição. Segunda lição, a Bíblia, a infalível palavra de Deus. A terceira lição, que vai ser gravada também, vai falar sobre a salvação. Então, não deixe de acompanhar. Tem muito conteúdo, você que é professor, para aprender várias coisas. Não se atenha apenas à aula da EBD, tá? E mesmo que sua classe, entenda isso, tenha pouquíssimos alunos,
ministre a aula como se estivesse com a classe cheia, pois esse é o serviço prestado para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu comecei aqui no canal a dar aula, o canal estava com 164 pessoas. Eu não me dedicava ao canal em 2020, abril de 2020. De abril de 2020 até outubro, o canal completou 1.000 pessoas. E daí para lá, o canal hoje está na faixa de 12.000 pessoas quando eu estou gravando essa aula, tá? Dia 11/5/2022 é o dia que ela vai ser publicada às 18 horas. Então, ele está com 12.000 pessoas. Então, é um trabalho contínuo. E o Senhor é que opera, tá? Tenha uma aula abençoada e nunca desistam. Porque eu tenho recebido aqui comentários de professores agradecendo, dizendo: eu estava pensando em desistir, mas o Senhor falou para não desistir. Me mostrou biblicamente porque eu não devo desistir e eu não vou desistir mais. Então não desista, não pare, não encerre, não cruze os braços. Vamos em frente. Eu tô aqui com a minha garganta que não tá muito boa não, mas vamos em frente. Em nome de Jesus, Deus está conosco. Você que assiste o canal sabe que você pode baixar gratuitamente, tá? O PDF da lição de hoje, que você pode até imprimir. Então basta que você desça na descrição do vídeo, vá até lá na parte de baixo. Na parte de baixo lá vai estar faça download. Você vai clicar e você vai ser levado para o meu canal. Se você está no QR Code, se você apontar a câmera, se você está na TV, você pode apontar a câmera para o QR Code e você vai ser levado para a página no meu canal. Na página do meu site. Na página do meu site basta que você desça. Lá embaixo vai ter lá o botãozinho para você fazer o download da aula de hoje. Então aproveite. Vamos lá, introdução. Ansiedade. Pessoas, lembra que eu falei para começar com imagem de pessoas estressadas? Então tá aí, ó. Pessoas estressadas, inquietas e assoberbadas. Olha aí como é que elas ficam. Várias coisas para fazer, muita coisa, várias mãos, tudo ao mesmo tempo. A vida não é para ser vivida dessa forma. Ah, pastor, mas é porque o senhor não sabe as minhas responsabilidades. Talvez você esteja vivendo a vida assim porque você está pegando responsabilidade acima do que você pode suportar, ou está pegando responsabilidade para um momento que ainda não é o momento de pegar. Então você tem que ter cuidado. Deus te deu sabedoria e inteligência e você só pode fazer aquilo conforme as suas forças. Eclesiastes diz que tudo que tiver à mão, faça conforme as tuas forças. Dá pra fazer? Vamos fazer. Dá pra fazer agora? Faça agora. Não dá pra fazer agora? Eu faço amanhã, depois, outra hora. Mas eu não posso ser refém da ansiedade. Tranquilidade. Pessoas em paz e as coisas em ordem. Tá aí, ó. Descansando. Por quê? Tranquilo. Não tá ansioso. Entenda uma coisa. Quanto mais apegada às coisas da terra, mais inquieta e ansiosa a alma estará. E aí vem a aflição. Depois de tratar... Você que acompanha o canal sabe que quando o texto estiver em vermelho, é um comentário da lição. Em preto é o que está escrito, é o próprio texto da lição. Então nós estamos começando com um comentário. Depois de tratar da esmola, do jejum e da oração em secreto, Jesus concentra sua fala na conduta pública dos participantes do reino. Quem somos determina o que fazemos. Lembre-se sempre disso. Sua conduta nunca irá mudar se a sua cabeça não mudar. Primeiro a sua mente, as suas crenças têm que mudar, para depois a sua conduta mudar. Nos baseando no texto da leitura bíblica em classe, a lição de hoje pode ser resumida em 4 perguntas, que são: onde você coloca seus tesouros? Eu comecei a aula perguntando isso. Como são os seus olhos? Bons ou maus? Trevas ou luz? A quem você serve como Senhor? Ao Senhor ou ao dinheiro? O que ocupa o primeiro lugar em sua vida? Qual é a prioridade da sua vida? Na lição desse domingo, de 5/6/2022, que é o dia da aula, veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. 1 Timóteo 6,17. 1 Timóteo 6,17 diz: ensine, Paulo falando para Timóteo, ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Porque a pessoa pode perder a riqueza da noite para o dia. Não é uma garantia. Ou então ele morrer e deixar tudo aí. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouro neste mundo, e sobre ansiedade. Então, 2 temáticas da aula de hoje: sobre o dinheiro e sobre a ansiedade, que também se concentram na questão de ter ou não ter dinheiro. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais.
É pecado ter bens materiais? É claro que não. Mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, desejo, o hábito de ter mais. Pessoas movidas pela avareza também são egoístas, porque pensam apenas em si, não querem repartir. E nós vamos falar sobre isso, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que tem a ver com ser males. Os males é o amor ao dinheiro. Ele traz males você amar ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10 na NVT diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro. Olha o que aconteceu. Paulo está descrevendo um acontecimento na carta a Timóteo, dizendo para Timóteo, olha aqui uma questão. A carta que Paulo escreve a Timóteo é uma carta pastoral. No tempo de Paulo, havia pessoas que pregavam o evangelho visando lucros também. Veja bem, Paulo está orientando Timóteo e dizendo o seguinte, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ele está falando, dando um conselho pastoral para Timóteo sobre a questão dos ricos, sobre aqueles que confiavam em dinheiro, mas Timóteo, como obreiro do Senhor, também tinha que ter cuidado. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé. A única forma de você abrir mão da sua salvação é perdendo a sua fé. Fala-se muito de perder a salvação. Como alguém perde uma coisa que Deus o deu? Abrindo mão dela. Então não é uma questão de Deus tomar a salvação de ninguém. Não é uma questão de Deus ter escolhido uns para ir para o céu, outros para ir para o inferno. É uma questão de conservar uma coisa chamada fé. A fé é o instrumento que Deus nos deu para receber a salvação. A salvação vem por meio da graça. Nada do que eu faço me salva. Foi Jesus que fez para me dar salvação. Porém, o meio de eu receber essa salvação é a fé. Só que, se o meio de receber a salvação é a fé, e conservar essa salvação é continuar crendo, se eu me desvio da fé, eu abandono a salvação. E é o que Paulo está dizendo. Eles abandonaram a salvação por causa de dinheiro. E afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos, porque eles desejaram tanto ter, que perderam o foco. A vida deles perdeu o propósito que Deus tem. Porque o propósito de Deus não é você viver em favor de arrumar, de alcançar dinheiro. O propósito de Deus é você viver em favor de agradar a Ele. É totalmente diferente. Ou bem você vive para agradar a Deus, ou bem você vive para agradar você. Quem vive para agradar a si mesmo vai buscar dinheiro, vai buscar satisfazer seus desejos, suas paixões, suas concupiscências. Agora, quem vive para agradar a Deus vai viver para obedecer, para amar, para crer. É assim que ele vai viver. Salomão ainda nos orienta sobre esse mesmo assunto. Provérbios 15:16. É melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Salomão não é adepto da pobreza. Porém, ele está deixando um ensinamento muito importante. Ainda que você tenha pouco, é melhor você ter pouco e temer ao Senhor do que ter um grande tesouro e viver ansioso. Porque a ansiedade, ela aponta a falta de fé em alguns momentos. Então, existem ansiedades que são causadas por causa da falta de fé. Nós vamos ver isso também. O escritor da carta aos Hebreus confirma a mesma coisa, Hebreus 13:5. Não amem o dinheiro. Estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Se eu viver em favor do dinheiro, eu vou viver ansioso. Eu vou viver preocupado o tempo todo. Eu vou ser tomado pelas preocupações, porque nós temos contas para pagar. Nós temos responsabilidades que assumimos. Mas eu não posso viver assim. Eu preciso viver cada dia o seu dia. Isso não impede que eu faça planejamento na minha vida. Não impede. O cristão pode fazer planejamento. Não tem nenhum problema. Não vai pegar lá na carta de Tiago, lá no capítulo 4, que diz que Tiago escrevendo para os comerciantes... ele diz que eles deveriam falar assim, se o Senhor permitir, mas é porque aqueles comerciantes estavam confiando nos seus negócios. Eles não dependiam de Deus, eles estavam vivendo uma vida materialista. Deus estava parte da sua vida. Então Tiago orienta para eles, olha, vocês precisam depender de Deus, vocês precisam saber se Deus permitir. Agora, é claro que ele não está falando que você não pode planejar para o amanhã, você pode planejar. Aliás, na verdade, você deve. Porque pessoas sem planejamento são pessoas que vivem uma vida de qualquer maneira. Vai fazendo as coisas de acordo com o que vai aparecendo, vai embolando uma coisa com a outra. A vida cristã precisa de planejamento, a vida humana precisa de planejamento. É preciso planejamento. Nós temos o Espírito Santo, Deus nos dá sabedoria de planejar. Agora, é claro que cada momento da nossa vida nós vivemos na dependência de Deus, tá?
Mas nós precisamos não amar o dinheiro. Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais e não mais do Senhor, que provê as nossas necessidades. E aí você passa a ser servo do dinheiro, você passa a viver em favor dele, você passa a amá-lo. E isso é uma idolatria. Quem é o único Senhor do nosso coração? Deus ou os bens materiais? Tem gente que se atormenta por causa disso. Tópico 1. Riqueza do céu e riqueza da terra. 1. Uma conciliação impossível. Dá para conciliar uma coisa e a outra? É a mesma coisa. Dá para conciliar o bem e o mal? Luz e treva? Então não dá para conciliar a riqueza do céu com a riqueza da terra nesse sentido. Já experimentamos o novo nascimento. Você já aceitou Jesus? Porque se você está assistindo essa aula e não aceitou Jesus, então essa é a hora. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A escola bíblica dominical também é um lugar de evangelização. É por isso que no início nós convidávamos pessoas não crentes para ir para a escola bíblica dominical. Fosse o cônjuge, fosse alguém da família, o pai, a mãe, irmãos, vizinhos, pessoas conhecidas. Hoje não se leva quase ninguém para a escola dominical que não é cristão, porque se criou uma mentalidade que o ensino dado na escola dominical é só para crente. Não. Leve o não cristão também para a escola dominical. Jesus pode salvá-lo lá. Então, se você já recebeu o novo nascimento, amém. Se não recebeu, aceite Jesus agora. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e diga para o pastor que aceitou Jesus num programa na internet de escola bíblica dominical. E o pastor lá disse para você procurar ele, que ele ia dizer para você o que você precisa fazer. Faça isso. Então, já experimentamos o novo nascimento. Somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos. A garganta está ajudando. Concupiscência. Não é concupiscência. Não é ciência. É ciência. Concupiscência dos nossos olhos. Nem pela soberba desse mundo. 1 João 2,16. Diz assim: o que é concupiscência dos olhos? É nos deixar seduzir pelas aparências superficiais. Ah, isso é bom. Ah, eu quero isso. Isso é legal. Eu quero. É o espírito que não pode ver nada sem desejá-lo. E que, uma vez adquirido, exibe com vanglória perante outros. Mas muito cedo as pessoas que são movidas pela concupiscência dos olhos descobrem que ela nunca está saciada. Porque quanto mais ela tem, mais ela quer. E aí você passa a viver uma vida de insatisfação e ao mesmo tempo de ingratidão a Deus, porque você não se contenta com aquilo que você tem. É o que Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, quando ele diz: aprendi a me contentar com o que eu tenho. Aqui no canal tem uma pregação, um expondo as escrituras sobre esse texto. Eu aconselho você a assistir, mostrando que nós precisamos nos contentar com o que nós temos. E é importante isso, tá? Então é o espírito que crê que a felicidade encontra-se nas coisas que pode comprar com o dinheiro e desfrutar com os olhos. Não. Felicidade não está nem em coisas nem em pessoas. Tem muita gente sofrendo por causa disso no meio cristão. Porque acha, ele tem um pensamento romantizado da vida, no qual ele pensa, como eu disse, ele pensa que Deus quer vê-lo feliz. É verdade? É verdade. Mas não do jeito que a pessoa pensa. Porque a pessoa pensa que a felicidade que Deus almeja para ela é que ela tenha tudo o que ela quer. Então ela usa Deus como um meio para conseguir o que ela quer. Não, é o contrário. Deus é que vai usar nós para ele conseguir o que ele quer. E o que ele quer? Nos salvar. O que ele quer? Que vivamos para a glória do nome dele. Então essa ideia de felicidade a troco de você abrir mão dos princípios de Deus para se sentir feliz é errado. É uma visão romantizada da vida que não existe. Biblicamente falando, na Bíblia Sagrada, não existe isso. Então as pessoas acham o seguinte: Deus quer me ver feliz. E Deus sabe que aquele carro vai me fazer feliz, então ele tem que me dar aquele carro. Deus sabe que aquela casa vai me fazer feliz, então ele tem que me dar aquela casa. Só que nós vamos descobrir, como eu já disse, que conforme você vai adquirindo essas coisas,
elas somem dentro da sua vida de tal maneira, quem vive em favor disso, que daqui a pouco ter aquela casa já não significa tanto como significava antes de não ter. Porque uma vez que ela tem, ela já não tem tanta importância, ela já tem. Ela quer novas coisas. E aí ela vai viver buscando isso e ela acha que Deus tem que dar tudo que ela quer. E a vida cristã não é isso não. Tá? Isso é amar o dinheiro. É pensar que pode, com o dinheiro, conquistar tudo isso. Em sua ânsia pelas coisas, termina por não apreciar nada mais do que os valores materiais. Ele passa a ser um materialista. E ele passa, inclusive, a julgar as pessoas por causa disso também. Já a soberba da vida, o termo usado no grego para soberba da vida, fala do indivíduo que fazia ostentação de posses, feitos, coisas que ele fazia, e proezas que não lhe pertenciam para impressionar aos outros e exaltar a si mesmo. Tipo aquela brincadeira de tirar uma foto atrás de um carrão, né, esportivo, né, como se desse a ideia que o carro era dele, o carro não é dele. Então, são pessoas que se gabam não tendo onde cair morto. Não tem onde cair morto. Não tem reserva, não tem nada. Muitas dessas pessoas estão endividadas apenas para impressionar outras pessoas. Mulheres que botam a faca no pescoço, isso aqui é uma expressão apenas ilustrada, tá? É figura, não é real, mas é maneira de falar. Colocam a faca no pescoço do marido, ou seja, impõe o marido que ele tem que dar para ela um jogo de sofá novo no final do ano porque a vizinha comprou um jogo de sofá novo. E daí que a vizinha comprou um jogo de sofá novo? E daí? E aí o marido todo ano se vê apertado porque a mulher obriga ele, entre aspas, a ter que comprar, porque ela fica atormentando ele o tempo todo falando da mesma coisa. Aí Salomão vai falar que uma mulher que vive assim é pior do que uma casa com goteira. Salomão vai dizer que viver com uma mulher assim é melhor viver no deserto. Já leu Provérbios quando Salomão fala dessas coisas? Não? Então estude Provérbios. Pegue o primeiro dia do mês aí e comece estudando o primeiro capítulo no dia 2, o capítulo 2, no dia 3, o capítulo 3. Você vai ver quantos ensinamentos tem. De preferência, se puder estudar na NVT, nova versão transformadora, porque é uma linguagem mais equilibrada ali. Não que a Almeida Revista Corrigida não seja. É ótima a revista Almeida Revista Corrigida, que é a mais popular. Porém, a NVT, ela traz uma linguagem assim, que traz um pouco mais de entendimento. Um pouquinho mais de entendimento. E aí você vai ver. Então tem mulheres que fazem, como também tem homens que pressionam a esposa. Não com essas coisas, mas com outras. Uma das tentações de Satanás quando o Senhor Jesus passou pelo processo da tentação, está em Mateus 4, do 1 ao 11, foi o oferecimento dos reinos deste mundo, Mateus 4, 9. Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas deste mundo, e ele sabia a quem devia a adoração verdadeira. Quando você não tem o coração nas coisas deste mundo, você não sofre desse jeito. Você não fica tomado pela preocupação. Eu vou contar um testemunho meu. Não vou falar de ninguém não, vou falar de mim. Eu já passei época na minha vida de estar apenas com um par de sapato e o sapato está furado. E na hora que eu chegava no templo para me ajoelhar, dependendo do lugar onde eu estava, a posição que eu estava, eu tinha que colocar um pé na frente do outro para tampar, porque dava para ver que o sapato estava furado. Era colocado um papelão, alguma coisa, mas dava para ver. E alguém vai dizer, isso é uma vergonha, um servo de Deus passando por esse tipo de coisa. Não, isso não é uma vergonha. Isso tem a ver com a vida. Aí as pessoas vão atribuir isso a um monte de coisa, vai dizer que é falta de interesse pela vida, pelo trabalho. Irmãos, nem sempre. Você não pode julgar a vida das pessoas, você não sabe o que está acontecendo no contexto de forma geral. Nós temos muito esse hábito de olhar a vida da pessoa só para o momento. É por isso que muito crente acaba entrando numa vida de fantasia, porque houve tanta mensagem só com a parte final da história. O Davi derrubou o gigante Golias. Mas vai ver a história de Davi desde o início do chamado. Você já leu? Já estudou? Meu filho, a vida de Davi não se consiste apenas em derrubar o gigante Golias, não. Porque o José estava no trono. Mas você não viu o que José passou, não? Então as pessoas omitem essa parte ou não querem enxergar essa parte. Então, às vezes, na nossa estrada, a gente passa por um momento de sapato furado, ou de ter um sapato só, ou de ter uma calça só, ou de ter um terno só, surrado, velhinho. Só que a gente não vive. Deus guarda, às vezes, o coração. Deus guarda, não. Às vezes não, ele guarda sempre.
Mas existem pessoas que se entregam para essa ansiedade e começam a achar que Deus não ama, que Deus não se preocupa. E aí passa aquele momento e depois, às vezes, você tem, em vez de ter um par rasgado, um buraco, você passa a ter 2, você passa a ter 3. Aí depois volta de novo o momento que você tem um só, mas não está rasgado, furado. A vida tem disso. Se você achar que Deus está te honrando o tempo inteiro, porque você está o tempo todo com tudo que precisa, então você está servindo a Deus pelo que Ele pode te dar e não por quem Ele é. Essa não é a ideia. Jesus rejeitou a proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas deste mundo. Ele sabia a quem devia a adoração verdadeira, a Deus. Infelizmente, o que Jesus recusou é justamente o que muitos cristãos estão buscando: fama, poder e riqueza. Aqui no Rio de Janeiro, quando tem eventos, se fazem cartazes. Tanto na igreja, às vezes faz banner de lona, ou faz cartaz digital, que é um trabalho até que nós fazemos também, sabemos fazer o cartaz digital. Aquele cartaz que bota lá no Facebook, bota lá no Instagram, que coloca para poder anunciar o que vai ter, o evento da igreja, tá? Se você necessita disso para sua igreja, minha esposa até sabe fazer também, né? Pode entrar em contato com a gente que ajuda também. Mas essa não é a finalidade da aula, não vim aqui falar disso nesse caso. Eu só usei isso aqui no momento porque coube dentro desse contexto. E aí, ele fica chateado se o nome dele não estiver lá no cartaz, se não fizer um cartaz para colocar ele. Então ele está procurando o quê? Fama. Ele está procurando o quê? Poder. E atrás desse poder, às vezes, ele queima pessoas. Ele fala mal de pessoas para que essas pessoas possam cair e ele possa ocupar. E riqueza. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a mamon, palavra aramaica que designa dinheiro e cobiça. Você não pode agradar a Deus e os homens, servir a Deus e ao dinheiro. Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, por isso tem que ter um novo nascimento de verdade, andaremos em direções opostas a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. Certa feita, no livro de Atos, houve uma conversão, Simão, e ele viu algo que estava sendo feito, e ele ofereceu dinheiro para poder ter aquilo, para poder ganhar dinheiro através daquilo. E Pedro lhe repreendeu. Pedro lhe repreendeu. Porque aquilo não podia ser feito daquela forma, de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Então ele não entendeu. Então tem pessoas que pensam que o evangelho é fonte de lucro. Fomos criados para a glória de Deus. Ele não precisava nos criar, mas escolheu criar-nos para a satisfação dele. Deus não me criou porque ele dependia de me criar. Ele me criou porque ele quis criar. Ele me criou para glorificar o nome dele, para viver em favor dessa glória. Nós existimos para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Alegria de Deus. Eu estou lendo um livro, mais uma vez, que é Uma Vida com Propósito, que eu falo desse livro aqui, toda vez que eu dou aula da Escola Bíblica Dominical ao momento, que tem uma parte do livro que pergunta assim: o que faz Deus sorrir? O que faz Deus sorrir? O que faz Deus sorrir é você viver de acordo com o propósito dele. Isso agrada a Deus. Isso traz satisfação a Deus. Isso traz alegria a Deus. Você vive uma vida que alegra a Deus? Com certeza, viver para se agradar a si próprio não agrada a Deus. Em Cristo recebemos um novo nascimento para nos alinharmos novamente ao propósito de Deus, porque o pecado trouxe uma distorção, nos levou para longe. Tudo que Deus criou é bom, só que o pecado trouxe uma distorção. E aí nós usamos aquilo que é bom de forma errada. O pecado nos distanciou de Deus e de seu propósito. Por isso não podemos, como integrantes do reino de Deus, servir ao dinheiro, porque nós devemos servir a Deus. 2. Tesouros da terra e tesouros do céu. Então nós aprendemos no tópico 1 que nós não temos como conciliar no sentido de adorar o dinheiro e adorar a Deus. O dinheiro tem que ser nosso servo, ele serve para fazermos as coisas, não nós servirmos a ele. Tesouro do céu, tesouros do céu, tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles tinham uma mentalidade totalmente errada em relação a isso. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Parece até que nós estamos vivendo nos mesmos dias deles, né? Olha só. Para os escribas e fariseus, ser pobre era um sinal evidente que aquela vida estava debaixo do juízo de Deus por causa de pecados.
Quando você lê Deuteronômio, capítulo de número 28, que primeiro foi escrito para Israel, bênçãos e maldições, você vai ver mais ou menos aí uns 14 ou 15 versículos falando das bênçãos e mais de 40 falando de maldições. E todas as maldições que estão lá não são maldições do diabo, são maldições de Deus. É Deus amaldiçoando. É Deus tirando a sua mão abençoadora e deixando o homem por sua conta, ou debaixo de juízo. E entre essas maldições que Deus fala lá, nesse caso, existia a questão também da escassez financeira. Aí eles pegaram essa parte, provavelmente, e entenderam de forma geral que todas as pessoas que tivessem uma vida pobre estavam debaixo de juízo de Deus. Só que no Antigo Testamento, mesmo Deus falando sobre as bênçãos e as maldições, haviam pessoas que não estavam debaixo de maldições que eram pobres. Tanto é que Deus cria leis para proteger os pobres. Ou seja, quando vocês fizerem a colheita, não cate o que cai do cesto, para que atrás venham os pobres, que são as viúvas, os órfãos, as pessoas necessitadas, e possam se alimentar. Porque eu quero cuidar dos necessitados. Então havia leis para proteger os pobres. Então nem todo pobre estava debaixo de juízo. E quando Deus fala em Deuteronômio 28 sobre maldição, ele não está falando de uma pessoa. Aí é que está o problema. Ele está falando da nação como um todo. E Israel como um todo sofreu várias punições de Deus por causa da sua desobediência. É por isso que você não pode pegar Deuteronômio 28 e aplicar ele ao pé da letra, porque se você aplicar ao pé da letra tudo que está lá a nível das bênçãos e requerer aquilo de Deus, na hora que você errar, Deus teria que trazer todas as maldições sobre você, e ele não faz isso. Então ali é uma promessa para a nação de Israel. Tem princípios que servem para a igreja? É claro que tem. Se eu obedecer, Deus vai me abençoar? É claro que vai. Mas isso não quer dizer que eu vou estar o tempo todo por cima, que vai estar sempre sobrando, porque havia pobres já naquele tempo. E nunca vai faltar os pobres na terra. O próprio Deus fala sobre isso. Então os escribas achavam que ser pobre era sinal de pecado, juízo de Deus. Os judeus também associavam as enfermidades ao pecado, também porque Deus diz em Deuteronômio 28 que se eles não obedecessem, traria doença sobre eles. Então, de forma geral, eles queriam aplicar isso para todo mundo. Todo mundo que está doente está em pecado, porque Deus disse? Não. Nem toda doença era por causa do pecado. E Jesus mostra isso em João 9, 1 a 3, porque os discípulos perguntam para ele: quem pecou, ele ou seus pais? E aí Jesus diz: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas essa doença é para que se manifeste a glória de Deus. Ou seja, Deus manifesta o seu poder por meio de quem? Por meio de Jesus. Então, nem toda enfermidade tem a ver com pecado. Na maioria das vezes não é pecado. Nem toda condição financeira escassa quer dizer que é pecado. Às vezes pode ser uma má administração, uma série de coisas. Mas não é juízo de Deus. E os fariseus vinham assim. Jesus confrontou tal pensamento fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e os da terra. O mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e conduta. E a pior coisa que tem é quando as pessoas usam os bens materiais para dizer: Deus é comigo. O que mais você vê são pessoas às vezes postando lugares que vão, momentos que estão lá, e botam a seguinte legenda: Deus tem sido comigo, Ele tem me honrado, como se aquele momento fosse uma prova que Deus está se agradando dele, das suas atitudes e da sua conduta. Quem foi que disse isso? E o pior de tudo é que isso faz a pessoa que não tem recurso financeiro no meio cristão se sentir desprezada. E ela diz assim: então Deus não me ama realmente, porque eu nunca consegui ir num lugar como esse. Aí a pessoa sem sensibilidade espiritual, sem sensibilidade humana, não tem aquela sensibilidade, empatia é a palavra que eu gostaria de usar aqui, se ter compaixão do próximo também. Ela pode dizer assim: mas ele não trabalhou como eu trabalho, ele não se esforçou, ele não tá nem aí. E nem sempre é isso. Nem sempre é isso. Há uma série de coisas que englobam isso. Não que você esteja proibido de não postar o que você faz, mas cuidado com as legendas que você coloca, porque elas soam como altivez, algo altivo.
Você pode até postar, mas cuidado com o que você escreve, que Deus é comigo. Quem foi que disse para você que a prova de Deus ser contigo é você ter condição de ir num restaurante, ir num resort, ir numa pousada, ir num lugar paradisíaco, como usam aí? Quem foi que disse isso? Aonde que está isso na Bíblia? Ah, pastor, o senhor nunca leu Isaías? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ah, você não leu os versículos atrás não, né? Deus vem, ó, bate com força, dizendo pro povo, eu não estou recebendo nada do que vocês estão fazendo. Tudo que vocês estão fazendo, esse culto aí que vocês fazem, eu não quero nada. Jejum que vocês estão fazendo, sacrifício, eu não quero nada. Tô com vontade de vomitar. Vontade de botar tudo pra fora. Eu tô com nojo do que vocês estão oferecendo. Porque vocês trocaram, vocês estão pensando que eu quero sacrifício e abrir mão de me obedecer. Eu quero primeiro obediência. Eu quero primeiro cuidado com os necessitados, com as viúvas, com os órfãos. É isso que eu quero. Também leia Isaías 58 pra você ver. Deus bate muito. Aí no final ele diz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Sabe o que Deus tá falando? Ao invés de eu trazer juízo, que eu prometi lá em Deuteronômio 28, e em outras partes lá da lei, eu vou trazer a bênção. Comer o melhor dessa terra era permitir que chovesse para que a terra desse o seu fruto e no tempo certo eles pudessem fazer a colheita. É só isso que o texto está dizendo. Ele não está dizendo que vai dar riquezas. Não é isso que o texto está dizendo. É por isso que é bom estudar o texto dentro do seu contexto. Fazer uma interpretação correta, uma exegese correta do texto. Não fique inventando moda dentro do texto, que o texto não está dizendo aquilo. Eles são, o que são transitórios? Os bens, eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem e levados pelos ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, um sócio desonesto ou por um meio de golpes. Perdeu tudo da noite para o dia. Existem também cristãos que associam uma vida financeira equilibrada a estarem agradando a Deus. Inclusive, alguns até tratam os que têm menos recursos com indiferença. Desprezo. Joga pro lado. Jesus veio para condenar tais atitudes, pois pregava o evangelho até para os pobres. Mateus 11, 5. Aonde que os fariseus iam querer ensinar a lei de Deus para pobre? Nunca. Se ter bens materiais fosse sinal de vida com Deus, os não cristãos estariam agradando a Deus, pois os recursos materiais estão muito mais na mão deles do que nas nossas. E parem de fantasia pensando, nós temos que parar com as fantasias de pensar que só porque somos filhos de Deus, Deus vai tirar deles para dar para nós sem nós termos feito a nossa parte. Aí o não cristão estuda 18 horas por dia para passar no concurso público, você dorme até meio-dia e quer passar no concurso. Nunca você vai passar, nem eu, nem ninguém. Vai ficar lá a vida toda reclamando, sabe por quê? Porque não fez a sua parte. Inclusive Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, João e vários homens e mulheres do Antigo e do Novo Testamento não teriam a aprovação de Deus, pois tinham pouquíssimo recurso financeiro. Você já leu a história, a biografia de Paulo? O homem ele escreveu 13 epístolas do Novo Testamento, 13. O Novo Testamento tem 27 livros. Paulo escreveu 13 epístolas do Novo Testamento. Desculpa, Novo Testamento. Você já parou para pensar nisso? Paulo escreveu 13 epístolas do Novo Testamento. E aí, passou fome, apanhou, passou frio, passou um monte de coisa. Já leu 2 Coríntios capítulo 11 a partir do 23? Dá uma lida lá, por favor. Esquece não. 2 Coríntios capítulo 11 a partir do 23. Não vai dar tempo de botar aqui não. Segundo Jesus, o próprio Jesus não tinha onde repousar a cabeça. O Filho de Deus nasceu numa manjedoura. Pastor, o senhor é adepto à pobreza? Não é isso que eu estou falando. Eu só estou ensinando aqui, pela palavra de Deus, que ser cristão não quer dizer que você terá que ser rico. Se você quer ser bem-sucedido, existe um caminho a trilhar. E eu vou falar dele daqui a pouco. Segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Versículo 20. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó. Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. Ou seja, vou voltar para a terra do mesmo jeito. 3. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais?
Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas, como, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão e, por que não dizer, Jó. É importante destacar, é aqui que você precisa entender, olha só. É importante destacar sobre esses homens que a bênção de Deus estava sobre eles, como está sobre cada um cristão fiel. Porém, tem um porém. Qual é o porém? Seus bens aumentavam na proporção dos negócios que eles realizavam. Se eles tinham certa quantidade de animais para poder produzir leite, queijo, carne, enfim, é claro que quanto mais animais, maior era a produção e a riqueza vai aumentando mais. Mas o que isso quer dizer, você vai perguntar? Quer dizer que o tipo de profissão que você tem, mediante as habilidades que Deus te deu, você pode até tentar ser o que você não tem habilidade. Você vai conseguir aprender? Na maioria das vezes pode ser, mas você nunca vai trabalhar com a sua alma, porque aquilo não é uma habilidade que Deus te deu. Você foi lá e adquiriu ela, mas não tem a ver com a sua essência. É aí que está a grande questão. Pastor, mas por que Deus deu habilidade para um e para outros deu outro tipo de habilidade, só que essa habilidade aqui na Terra, para aquele é mais rentável, dá mais lucro e para esse dá menos lucro? É porque todos os serviços precisam ser realizados, alguém tem que fazer. E Deus não desmerece alguém só porque o trabalho que ele faz é menos, o valor que dão a ele é menor. Isso é uma administração aqui dentro dessa terra. Não foi Deus que designou valores. Tanto é que existe entre as parábolas de Jesus uma parábola que conta sobre um senhor que arrendou, chamou trabalhadores para trabalhar durante o dia, e quando chegou no final do dia, ele começou a pagar pelos que começaram no final do dia e deu um dinheiro para cada um deles. Então Deus faz como quer. Tem gente que acha que não. Aí no final o que trabalhou o dia todo reclamou. Como é que eu vou ganhar a mesma coisa do outro que trabalhou 1 hora só? Ei, o dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Quanto foi que eu tratei de pagar? Um dinheiro. Então pronto, leva o teu dinheiro e vai embora. Foi o que eu te... Você não pode achar que eu sou injusto. Eu faço do meu dinheiro o que eu quiser. Eu tratei com você um dinheiro, mas eu quero dar pra ele um dinheiro. Ele trabalhou 1 hora só e não tem nenhum problema. Então essa questão de dar valores aos serviços prestados aqui nessa terra não tem a ver com Deus. Tem a ver com a organização do homem aqui nessa terra. Não podemos espiritualizar tudo, irmão, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Então, quer dizer que o tipo de profissão que você tem, mediante as habilidades que Deus te deu, influenciam na quantidade de recurso financeiro que você obtém por meio do seu trabalho. Uma secretária do lar, antigamente chamaria ela de empregada doméstica, aí hoje tratam como secretária do lar. No Brasil tem um salário, nos Estados Unidos tem outro. Lá eles dão um valor diferente aqui. Tá vendo como é uma administração humana? É claro que um engenheiro ganhará mais do que um servente de pedreiro. E nem por isso o engenheiro é melhor do que o servente de pedreiro. Aqui não se trata de Deus estar abençoando um e não o outro. Se trata de quanto o mercado de trabalho paga por um determinado serviço prestado. Tá entendendo? Eu precisava falar disso aqui, porque há também essa fantasia. Porque Abraão era rico. Porque Jacó era rico. Porque Jó era rico. Mas eles enriqueciam na proporção dos negócios que eles faziam. Eles já tinham. Você olha para pessoas não cristãs aí, tem recursos, mas você sabe de onde veio esse dinheiro? Às vezes ele herdou de um pai, da mãe, de uma situação, de um trabalho que ele fez que realmente o valor era altíssimo. E aí deu para render. E aí você fica chocado, chateado, aborrecido com Deus. Mas e você? Qual é o planejamento de vida que você tem para alcançar alguma coisa? Botaram na tua cabeça que ser cristão é você trabalhar em favor do reino o tempo todo, e é verdade, mas você tem outras coisas para fazer que está relacionada a isso também, e eu vou falar sobre isso já já. Então, se trata de quanto o mercado de trabalho paga. Se você quer aumentar seus recursos financeiros, continue confiando no Senhor, mas também se capacite dentro da sua profissão para ter uma melhor colocação no mercado de trabalho. Certa feita, eu fui aconselhar uma pessoa que me pediu um aconselhamento. Ele trabalhava como açougueiro
num supermercado, ou num açougue, eu não me lembro, mas ele trabalhava como açougueiro, e ele disse pra mim que a esposa estava questionando ele porque ela queria algo, né? Eles melhorarem a vida no sentido de conquistar mais algo, e ele tinha em mente comprar, acho que naquele tempo ele disse que queria comprar uma moto. E ele falou que o salário dele não dava para conciliar essas coisas. E o que fazer? E aí eu falei pra ele, olha, você precisa se capacitar dentro da sua profissão para ver se você consegue um emprego com um valor maior para que você supra a necessidade da sua esposa, porque ela tá com necessidades importantes aí, e essa questão dessa moto pode ficar em segundo plano, até haver uma condição para isso. Então, às vezes, eu como marido quero realizar um sonho pessoal dentro do casamento, só que eu tenho uma família para cuidar. E se eu quero melhorar a condição de vida da minha família, eu tenho que pensar em me aperfeiçoar dentro do que eu faço para galgar uma posição maior. Porque o patrão na empresa não vai me dar uma promoção se eu não sou uma pessoa qualificada para isso. Ah, pastor, mas Deus honra. É por isso que você vai continuar do jeito que você tá. Porque eu creio no Deus que honra, mas eu creio também no homem fazendo a sua parte. Quando Deus chama Josué para assumir o lugar de Moisés, ele diz para Josué, levanta. Parte humana, ele que tinha que levantar. Vai. Ele que tinha que ir, leia, medite, tudo parte humana. Deus não vai meditar por mim na palavra, Deus não vai levantar, Deus não ia liderar o povo por Josué, Josué que tinha que se levantar. Deus estava na frente do povo, sim, a liderança de Deus estava ali, mas eu quero dizer o seguinte, o que competia a Josué, Deus não faria. O problema é que nós queremos fazer Deus fazer o que não compete a ele. Uma outra coisa que precisamos entender é que Jesus não está aqui proibindo a previdência, ou seja, guardar alguma coisa, reserva financeira. Pois a Escritura nos exorta a considerar a ação das formigas que trabalham no verão para ficarem abastecidas no inverno. Então, não tem nenhum problema de ajuntar. Jesus tampouco está condenando você por usufruir os benefícios do seu trabalho. Mas aqui tem um parênteses, preste atenção nisso. Ó. O que ele condena no texto é o acúmulo para si, pensar só em você. O tempo todo você. Você e a sua família dentro da sua casa, só. A ganância desmedida e a avareza mesquinha. E tem casos que nem a família. Tem maridos aí ajuntando recursos financeiros. Não estou dizendo que sejam riquezas, grandes riquezas. Mas que a família poderia ter uma condição melhor se ele investisse o dinheiro que ele está guardando, às vezes, na manutenção da casa. A casa está caindo aos pedaços. Tem irmãs aí que vai gostar disso aqui que eu estou falando. Vai gostar. Elas vão botar no comentário aí. Você vai ver se elas não vão botar no comentário. Pastor, só Jesus. Você vai ver. Espera. Depois você lê os comentários que você vai ver se as irmãs não vai colocar. Tem marido fazendo reserva, só que existem consertos importantíssimos na casa para ser feito e ele não faz porque ele tem pena de gastar o dinheiro. Você sabia que como marido você está sendo um mau marido, um mau administrador dentro do seu lar? Você sabia que você está fazendo isso? Então, ó, tá na hora de mudar esse conceito seu aí, tá? Coisa mesquinha. Os tesouros não são dados para serem... Os tesouros nos são dados para serem repartidos e não para serem egoisticamente acumulados. E aí tem gente com dinheiro guardado, e aí sabe que o irmão está necessitado, passando uma necessidade, às vezes precisa de um gás de cozinha, irmão. Ele pode comprar, mas ele não compra. O dinheiro é meu, eu não vou dar. Tem aqueles que fazem para tocar trombeta, aparecer. E tem aqueles que são egoístas, são avarentos. Nada trouxemos, nada levaremos desse mundo. Entramos no mundo nus e sairemos dele nus, como já foi dito. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada. Pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou: recolhei os pedaços que sobrejaram para que nada se perca. Você já viu várias pregações sobre esse texto, mas quando você ouviu alguém falar sobre a lição de Jesus de não desperdiçar nada? Tem uma outra lição? Tem, mas entre as lições tem essa. Você já ouviu alguém falar sobre isso? É difícil. Eles inventam várias coisas, mas falar sobre isso não, o desperdício. Aqui temos outra lição: existem cristãos que desperdiçam o dinheiro que ganham no trabalho dele, comprando coisas que muitas vezes nem vão usar, enquanto tem gente precisando de comida, de necessidade básica para a vida perto dele. E ele tá comprando coisa para casa dele que ele nem usa, tá jogado lá, amontoado. Nem abriu, nem tirou do saco, do pacote.
Isso também desagrada a Deus. Uma pessoa assim não pode esperar que Deus o abençoe financeiramente, pois ele vive a desperdiçar os recursos que não são seus. Talvez nesse momento da aula você está pensando, como assim? Os recursos não são meus? Eu trabalhei duro e são meus sim. Alguém vai dizer. Se você entender o que será dito a seguir, isso mudará totalmente a sua forma de ver e administrar o seu dinheiro e também como você trata as pessoas no seu dia a dia. Vamos lá então, preste atenção nisso aqui. O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo o que temos pertence a Deus e que toda a bênção vem dele. Como criou todas as coisas, ele é o proprietário. Você não é, eu não sou. Deus é o proprietário e possuidor de tudo. E o homem não é dono de nada. As pessoas foram criadas por Deus. Os recursos naturais foram criados por Deus. Tudo é de Deus. Nosso tempo sobre a terra, nossa energia, inteligência, oportunidade, relacionamento e recursos são dádivas de Deus, que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Nada é nosso. Somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá. Que tipo de mordomia você tem realizado? Até o nosso tempo nós temos que saber como administrar. Tem gente gastando tempo de forma aí, de qualquer jeito. Esse conceito de mordomia começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos na terra. Inclusive seu cônjuge pertence a Deus, seus filhos pertencem a Deus, seus parentes, amigos e pessoas em geral pertencem a Deus. Foi Ele que criou. Isso quer dizer que Deus é dono de todos na terra. Por isso eu e você não podemos maltratar ninguém. Já parou para pensar nisso? Marido que maltrata a esposa está maltratando alguém que pertence ao Senhor. No sentido de criar. Deus criou aquela pessoa. E se ele aceitou Jesus, ele é filho de Deus. Mas se não aceitou Jesus, é criação de Deus. Você não pode maltratar aquilo que é de Deus. A visão da terra se concentra na pessoa. A visão do reino... Desculpe. A visão da terra se concentra na pessoa. A visão do reino se concentra em Deus, como dono de tudo e de todos. Então você entende o seguinte... Terrenamente falando, a visão se concentra na pessoa em si. É meu. Quem está no reino concentra em Deus. É do Senhor, eu só estou administrando. Tem gente que compra um carro e bota lá, serviço do reino. Na verdade, aquele carro em si, ele pertence, está na sua mão para administrar, né, para usar, mas na verdade pertence a Deus também. É visão de reino. E aí alguém vai dizer, pastor, mas o senhor falou que as pessoas, tem gente não crente... Jesus chamou lá em João 8, eles de filho do diabo, pertenceu ao diabo. Mas você tem que entender que o contexto lá é Jesus falando para aqueles que estavam deliberadamente, determinadamente se levantando e se opondo contra ele. É verdade que aqueles que partirem dessa terra sem aceitar Jesus não terão vida eterna? É verdade. Estarão separados de Deus eternamente? É verdade. Mas isso não te dá o direito de maltratar ninguém. Salmo 24:1 diz, do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós nunca realmente possuímos qualquer coisa durante o nosso breve período na terra. Tá vendo aí, a terra e tudo que nela há. E as pessoas. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Olha que situação, hein? Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse. E Deus irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. E aí, se nós formos colocar aqui o casamento também em vista, pronto. A esposa que você tem é tua enquanto você está vivo. Se você partir e ela decidir se casar de novo, ela não vai ser mais tua. Ela vai ser de outra pessoa. Biblicamente falando, ela está viúva, ela pode se casar. Se ela ficar viúva de novo, ela pode se casar. Você está vendo como a pessoa pertence a Deus nesse sentido? E aí você quer maltratar sua esposa, você quer maltratar seu marido. Se pertencesse exclusivamente a você, não poderia ser usado por outra pessoa. Não poderia pertencer a outra pessoa como marido, nesse caso, como esposa. Se a sua casa pertencesse a você de fato, quando você partir, outras pessoas não desfrutariam. Ela acabaria ali naquele momento. Mas Deus colocou nas nossas mãos para administrar. Pode até passar para os nossos filhos, para a nossa família. Tem pessoas que nem passam para a família, que nem família mais tem. Então... tenha a visão que tanto os seus bens que você administra, como as pessoas que estão à sua volta, não pertencem a você em si, pertencem a Deus.
É sua esposa, é claro. É seu marido, é claro. Mas antes disso, pertence a Deus. A mesma escritura nos informa o seguinte, Gênesis 1, 28. Então Deus os abençoe e diz, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que estejam pelo chão. A garganta tá bem. O primeiro serviço que Deus deu aos homens foi administrar e cuidar das coisas dele sobre a terra. Desta função o homem jamais foi exonerado. Não saiu da função. Ao final da sua vida sobre a terra, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso não quer dizer, não tem a ver com salvação, tem a ver com os galardões, as coisas que você vai receber. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou acumulador egoísta. Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e a alma eram um, e todas as coisas lhe eram comuns. Eles repartiam entre eles para suprir suas necessidades. Síntese do tópico 1. A riqueza do céu e a riqueza da terra não tem conciliação. Pastor, a aula às vezes leva um tempo maior. É porque aqui você tem uma aula completa. Você está na EBD Comentado Online. Eu comento todos os tópicos da lição. Eu sei que você não vai conseguir levar isso tudo para a sua aula. Mas você tem um aprendizado aqui que você pode levar para a sua vida. Você vai fazer um resumo do que eu estou falando e vai levar para a aula, você que é professor. Agora, você que não. Agora, como aluno, você é professor, mas ao mesmo tempo também está aprendendo. Então, para a sua vida, você vai absorver isso. Então, não fique preocupado com o tempo. Tá? Você está gostando do conteúdo da aula? Primeira coisa, divulgue o canal. Sua família, os irmãos em Cristo da sua igreja, as pessoas que você conhece, para que o canal possa crescer e outras pessoas possam ser alcançadas, edificadas, fazendo discípulo. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho das notificações. Se você está na TV, eu estou facilitando para você com o QR Code. Aponte seu celular, a câmera, e você vai poder se inscrever. Deixe o seu like, comente de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil, o que você está achando da aula. As irmãs vão falar esse negócio aí de marido que acumula as coisas e a casa precisa de reparo e o dinheiro está guardado, hein? Compartilha também na sua rede social essa aula. Tem aí o clipe agora no YouTube que você pode usar também. E tem aí os livros que eu sempre mostro. Esse livro tem sido muito bom. Eu aconselho você. O link está na descrição, adquirir. Ou pela câmera do seu celular, o QR Code. Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento, a mesma coisa, para adquirir. E o Dicionário Bíblico e o CLAF. Tá? Vamos lá, tópico 2. Idolatria ao dinheiro. Um coração no lugar certo, ou coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e não levaremos nada deste mundo. Porém, as nossas obras serão provadas no fogo. Deus vai avaliar o que nós fizemos durante o tempo que estivemos aqui. Temos de prestar contas como mordomo de tudo que fizemos com nossos bens, talentos, segundo a parábola do mordomo infiel. Inclusive o seguinte, Deus vai perguntar para você assim, olha, eu dei para você realizar na minha obra, prestar serviço na minha obra, dons, nem sempre só os espirituais em si que nós classificamos. Talentos naturais, dons naturais, o que você fez com eles? Nunca usou. Por misericórdia, Deus me chamou para a área do ensino. Dentro dessa área eu também dou aconselhamento. Pessoas me procuram, seja na área da família ou fora da área da família, área do ministério, qualquer área. Aconselhamento. Aí eu vou dizer, não vou permitir. Não vou me deixar ser usado por Deus. Eu preciso. Deus vai requerer isso de mim. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, nessa parábola aqui, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Pessoas que visam dinheiro, elas são, às vezes, injustas, elas cobiçam e elas almejam poder. A maioria das pessoas não consegue perceber que o dinheiro é tanto um teste como uma incumbência de confiança dada por Deus. Deus usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. Eu, muitas vezes, com a minha esposa, passamos por testes duros na área financeira. E a nossa confiança sempre esteve em Deus. Nunca Deus deixou faltar o pão de cada dia. Mas houve vezes assim de ser, hoje encerrou, amanhã Deus proverá, e o amanhã Deus provê. Porque Deus é Deus. Deus sabe de todas as coisas. Agora, só Deus analisa o coração. Porque se você entra para o Evangelho, você vai fazer a obra de Deus,
visando receber as coisas como objetivo de fazer, aí você não pode contar com Deus nesse caso. Mas se você faz visando o crescimento do reino, agradar a Deus, obedecer a Deus, vem o retorno, porque Deus sabe que a pessoa precisa de recurso. Deus usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. E para muitas pessoas o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa a forma que usamos o dinheiro para testar quão confiáveis somos. Para ele saber, não para nós mesmos sabermos de que tipo de administração estamos prestando. Lucas 16:11 na NVI diz: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Se a pessoa não lida bem com o dinheiro da terra, vai lidar bem com o dinheiro vai lidar bem com as riquezas do céu? Desculpe. Essa é uma verdade muito importante. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e a qualidade de minha vida espiritual. Deus vai dar bens, vai dar dons espirituais, coisas do reino dele, preciosas para alguém que não lida direito com as coisas da terra? Porque ele pensa, Deus vai olhar o seguinte: se eu sou egoísta, o Mário Luna é egoísta com o dinheiro dele, ele é avarento, se eu der coisas espirituais para ele, ele vai usar em benefício dele, não em benefício do meu reino. Então eu não vou dar. Ou eu vou ser reprovado, recebi, mas vou ser reprovado. O modo de eu administrar meu dinheiro, riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar em mim com as bênçãos espirituais, verdadeiras riquezas. Aqui não se trata de salvação, não é da salvação. Essas riquezas espirituais aqui não é salvação, mas os dons e tarefas para prestarmos serviço no seu reino. Deixe-me perguntar, a forma de você administrar o seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida espiritual? Você pode ser incumbido de riquezas espirituais? Vai ficar aí a resposta por sua conta. 2. Idolatrando a Mamon. Cristo nos chama para uma tomada de decisão. A juntar tesouros na terra ou nos céus? Qual é a decisão que você vai tomar? Servir a Deus ou a Mamon? Dinheiro, cobiça. Lembre-se de que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro. Não dá para fazer dedicação aos dois, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Pastor, mas eu não posso ter meus bens, recurso financeiro? Pode, mas ele não pode dominar a sua vida. Isso não pode ser o foco da sua vida. Deus deseja a lealdade do seu povo. Ajuntar tesouros no céu não é criar uma linha de crédito celestial. Já viu o crente na hora da oração? Senhor meu Deus, se eu tenho crédito no céu. Não tem. Você não tem crédito no céu. O crédito que você tem foi dado por Cristo. Se você está na posição de filho, é por causa do que Jesus fez. Então você não teve condição de gerar nada. Você está usufruindo daquilo que Jesus fez. Então para com esse negócio de achar que você tem crédito no sentido de impor Deus alguma coisa. Isso não é acumular méritos pessoais diante de Deus, nem manter um saldo robusto no banco do céu em virtude das boas obras praticadas nessa vida. Tem gente que pensa isso. Muitos cristãos repetem o mesmo erro do fariseu de Lucas 18 a partir do versículo 9. Pois acham que suas obras lhe dão méritos para Deus os atender e até mesmo punir quem os entristecer. E aí você vai ver um monte de crente se baseando nisso. Não, Deus vai me responder, Deus vai me honrar, Ele sabe que eu sou fiel, Ele sabe que eu sirvo Ele desde o início da minha vida, ou desde que eu nasci, ou não, nunca me desviei, ou desde que me aceitei Jesus, nunca me desviei depois. Ele sabe que eu tô sempre na obra, eu vou pros cultos, pras consagrações, pros montes, pras vigílias, eu jejuo, eu oro, eu busco, eu leio Bíblia, Ele vai fazer. Ei, pare de usar as coisas que você faz para pensar, pare de pensar que você pode usar as coisas que você faz para impressionar a Deus ou impor a Deus fazer alguma coisa para você. Você pode suplicar a Ele. Na lição anterior, nós estudamos sobre orando e jejuando como Jesus ensinou. Lição de número 9. Então, aprenda. Você pode suplicar, você não pode impor a Deus nada. Você não encontra ninguém impondo a Deus nada nas suas orações na Bíblia. Nós temos que olhar no exemplo das orações da Bíblia. Geralmente eles engrandeciam a Deus, adoravam, louvavam a Deus, falavam de algumas coisas, de alguns feitos que Deus tinha feito, e depois suplicavam a Ele, lembravam a Ele sobre as promessas. Senhor, por exemplo, você está com uma necessidade financeira?
situação na sua casa, a despensa aí está praticamente vazia, você pode orar ao Senhor. Senhor, Tu é grande, poderoso, Criador, tá? Exaltar a Deus. Depois você pode também lembrar de falar para Ele sobre Senhor, eu quero te agradecer. Até agora o Senhor tem nos abençoado, não tem faltado nada. Mas estamos chegando num momento aqui, Senhor, que está acabando. A Tua palavra diz que se o Senhor cuida dos lírios, cuida das aves, eu tenho certeza que Tu cuida de nós. Então eu te suplico, Senhor, envia, Senhor, uma providência. Que eu sei que Tu és o Deus que cuida. Pronto, irmão, isso é oração. Agora já pensou? Deus, Tu sabe que eu oro, eu jejuo, eu consagro, eu faço, aconteço. Eu não aceito essa situação na minha casa. E às vezes Deus está permitindo você passar por isso para aprender a ser dependente dele. E aí você chega com a oração do eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. E aí continua na prova. Você escolhe. Quer viver assim? No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e os bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidas. Se você passar a amar o dinheiro e tudo que ele dá, tudo que ele traz como benefício, você vai ter sua vida espiritual comprometida. Uma vida dirigida pelo amor ao dinheiro está pronta a fazer muitas coisas para conquistá-lo. Inclusive pisar em pessoas, discriminar pessoas. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois sabe que ele abomina a idolatria. Não terá outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Êxodo 20, versículo 3. Idolatria é tudo o que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Você sabia que você pode colocar no lugar de Deus o seu filho, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, ou coisas materiais? Então cuidado, Deus precisa estar no primeiro lugar. Quando usamos, porém, nossos tesouros para promover a causa do Evangelho e socorrer os necessitados, isso é investir para a eternidade. Nesse sentido, ganhamos o que damos, porque Deus se agrada, e perdemos o que retemos. Se nós não abrirmos mão, nós estamos perdendo. O nosso tesouro arrasta nosso coração. Aonde está o teu tesouro? Estará o teu coração. Nosso coração estará na terra ou no céu. Depende de onde colocamos, se na terra ou no céu. Paulo ensinou perfeitamente a necessidade de nosso coração estar no céu. Colossenses 3, 1, 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Riqueza condenada por Cristo agora. Você vai entender que pensar nas coisas que são de cima não quer dizer abandonar a vida da terra, mas é priorizar. É viver à luz daquilo, não viver à luz das riquezas terrenas. Não podemos viver para acumular riquezas nessa terra, até porque não vamos levar nada. Ah, pastor, mas eu vou ter uma boa vida. Você vai ter uma boa vida longe de Deus, porque você não vai conseguir consertar. Ah, mas Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Jó e qualquer outro homem da Bíblia que teve riquezas ou mulheres, eles não colocaram elas como foco da vida. Temos que entender isso. Porque quem bota como foco na hora que a coisa não está bem, começa a ficar mal com Deus. Ah, abandona, não quer orar, não quer jejuar, não quer buscar. Por quê? Porque não está nada bem. Você vai encontrar as duas coisas nessa vida. Pessoas que no momento do aperto se voltam para Deus e pessoas no momento da abundância que se abandonam a Deus. Tem de tudo. Tem as pessoas que abandonam a Deus por causa da abundância e tem pessoas que abandonam a Deus por causa da escassez. Vai ter de tudo, sempre. Na parábola do rico insensato, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. Lucas 12, 13 a 21. Primeiro, o erro está no fato que ele achava que tudo o que a sua alma precisava era de bens materiais. Realmente é isso? Então me explica por que tem gente que tem bens materiais e está sofrendo de ansiedade. Me explica por que tem pessoas com bens materiais e está com depressão. Me explica por que tem pessoas que têm bens materiais e está com síndrome do pânico. Ricos. Dinheiro que dá para pagar qualquer tipo de médico, mas não tem paz. A nossa alma não precisa só de bens materiais. Em segundo lugar, entendia que a ausência da vida consistia nos... essência da vida consistia nos bens materiais. Não, a vida não consiste em bens materiais. Muitas pessoas pensam assim. Você como cristão não pode pensar assim. De modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência.
Se você pensar, você avaliar a vida das pessoas pelos bens que tem, você vai ter sérios problemas. E é aí que acontece. Pessoas se acham muito importantes porque estão sendo bem-sucedidas financeiramente. E existem pessoas que não são bem-sucedidas, que têm uma vida com Deus maravilhosa. Então, cuidado, porque os bens materiais podem criar uma prepotência no seu coração como cristão. E você começar a se achar melhor do que os outros. E aí que está o problema. Mas tem um outro lado dessa moeda. Existem pessoas que Deus começa a abençoá-las, elas começam a se programar, se organizar, e as coisas começam a fluir, e as portas começam a se abrir, e aí existem pessoas que estão acomodadas na sua zona de conforto, que começam a se sentir ofendidas porque aquelas pessoas têm alguma coisa. Outro erro. Existem as que desfaz dos outros porque tem, e existem as que não tem, que desfaz de quem tem. E que essa pessoa que tem não está desfazendo de ninguém. Mas elas se sentem ofendidas. Tudo porque elas não querem descruzar o braço e correr atrás. Tudo porque elas não querem descruzar o braço e se dedicar na obra de Deus. Nem sempre é a questão do trabalho, apenas para patrões. Eu estou falando do dia a dia. Então cuidado. Cuidado. E, além do sentimento de prepotência, e o terceiro era o erro de acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus. E aí ele ia gastar como? Não tinha como gastar, ia ficar lá. Poderia ter ajudado pessoas e não ajudou. Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nela. Duas coisas. Ser egoísta por causa das riquezas e ao mesmo tempo confiar nas riquezas. Achar que a vida é isso. O meu Deus é o meu dinheiro, é o meu bolso. Ele aponta para a carteira. Quantos de nós cristãos às vezes não tem um centavo dentro da carteira? Mas o nosso Deus não é a nossa carteira, não é o nosso dinheiro. Não é a nossa conta bancária. O nosso Deus é o Senhor, Criador do céu e da terra. Eu já fui para cultos na igreja apenas com o valor certinho do transporte. E não ter um centavo. Às vezes só ter o valor que aqui no Rio de Janeiro, bilhete único. Só. Eu tô até com a carteira aqui. Não é fazer propaganda não, mas é uma realidade que a gente tem que mostrar, né? Nosso Rio Card. Aí, ó. O pastor tem Rio Card? Tem. Eu não tenho automóvel não, irmãos. A gente anda de ônibus quando precisa, né? Se transporta de ônibus, ou aqui no Rio de Janeiro também de Uber. Às vezes vale a pena. Sou eu e a esposa. Seria mais ou menos o que daria para pagar no ônibus, então vai de Uber. E às vezes só tinha esse cartãozinho. E falava com Deus, que o cartão não falhe, porque só tem o valor certinho. Quanto é a ida e a volta? R$ 8,10. Tinha R$ 8,10. Para mim, R$ 8,10 para ela. E aí? E aí você vai abandonar Deus por isso? Ele me salvou, eu tava condenado à separação eterna dele. Eu vou abandonar Deus por causa disso? De forma nenhuma, eu não posso. E eu não falo isso por soberba, não. Eu peço a ele graça, que eu nunca desista da presença dele, do amor dele, que eu nunca abra mão da minha fé nele. Eu preciso que ele me ajude. Porque nada nessa terra se compara ao que ele fez por mim. Então Jesus condena o egoísmo e condena também a confiança na riqueza. Hoje vocês estão me dando aí um abono porque a garganta não está muito boa, tá? Mas infelizmente vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. Quando eu falo que hoje a garganta não está boa, você pode estar assistindo essa aula lá no dia 5/6 ou na semana. É claro que eu já vou estar bem. A aula foi gravada há um mês quase antes, tá? Por favor. Na próxima aula você já vai saber. Nessa parábola, tá? Pessoas dominadas pelo materialismo, tá? Lucros e benefícios materiais. Então ele só vê cifrões nos seus olhos. Nessa parábola vemos claramente que a avareza é a sede insaciável de uma quantidade cada vez maior de algo que acreditamos ser necessário para nos fazer sentir verdadeiramente satisfeitos. Eu já falei, as pessoas vão adquirindo e depois vai perdendo valor, porque ela quer mais e mais e mais e mais. Por isso é cobiça. No texto em questão se trata do dinheiro. Aqui é digno de lembrarmos do texto da leitura bíblica em classe, Mateus 6:23.
Se, porém, os teus olhos forem maus, coberto de maus pensamentos e maus desejos, avareza, o teu corpo será tenebroso, cheio de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, se ao invés de luz há escuridão por causa da avareza, quão grandes serão tais trevas? Os olhos maus são cheios de cobiça e ganância. São olhos cheios de impureza e lascívia. Porque a avareza, às vezes, o termo que é traduzido para avareza também está ligado ao sexo. Desejo egoísta de se saciar. Então a avareza não está ligada só ao amor ao dinheiro, ela também está ligada ao exceder e ir além. E aí a pessoa quer desfrutar do sexo fora do limite que Deus criou, que chama-se casamento. Por isso entrou a lascívia também. São olhos que não se deleitam com o belo para a glória de Deus, mas que cobiçam maliciosamente o belo para o seu prazer pecaminoso. Ele quer para ele. É por isso que quando você tá na rua, você vê um carro passar, se você achar... Poxa, esse carro é bonito. Meu Deus. Muito bonito. Talvez você possa até pensar, poxa, se o Senhor me permitisse um dia ter um carro como esse, até aí não tem nenhum problema. Até aí não há nenhum problema. O problema tá em você olhar pro carro e olhar e falar assim, olha lá, quem tá lá dentro, ó, nem merece esse carro, não é nem filho de Deus. Ou então, ó, é um crente, ó, não tem nada de compromisso com Deus. Esse carro podia ser meu, devia ser meu. Aí sim, aí você tá cobiçando o que é dos outros. E isso pode ser o carro, a esposa, olhar pra esposa do outro e falar, esse homem não merece essa esposa. Essa mulher tinha que ter um marido como eu. Ou uma esposa, ou um esposo como eu, ou uma esposa como eu. Não, nada disso. Síntese do tópico 2. A idolatria se caracteriza quando o dinheiro torna-se o lugar do coração do ser humano. Ou seja, tá ali, no centro. Você tá gostando do conteúdo dessa aula? Então divulgue o canal. Divulgue. Família, parentes, né? Irmãos em Cristo da igreja, outras pessoas. Divulgue o canal para que mais pessoas se inscrevam. Fala para ele se inscrever. Também se inscreve você. Ative o sininho das notificações. Aponta a câmera do seu celular se você está assistindo pela TV para se inscrever. Não deixe de comentar e falar de que lugar do Brasil você está assistindo, se assistiu até o final da aula. E também não deixe de falar aí o que você está achando da aula. Também compartilhe na sua rede social e deixa o like, né? Às vezes você assiste e vai embora e nem o like você deixa, tá? Deixa o like porque é importante isso. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Você está assistindo a EBD Comentada Online com o pastor Mário Luna. Então, aqui no canal você tem o Seja Membro. Inclusive eu quero agradecer porque eu soube que lá em Mato Grosso, em Cuiabá, houve uma AGO da convenção e houve alguém lá no meio dos estantes lá, em Mato Grosso, eu estou no Rio de Janeiro, que estava falando sobre o canal, estava falando sobre os benefícios de ser membro do canal para poder ter as lições num lugar só e ao mesmo tempo ter os PowerPoint das aulas. Eu quero agradecer, louvar a Deus primeiro e também agradecer a quem está fazendo divulgação do Seja Membro, porque é uma forma de semear no meu ministério de ensino e Deus sabe de todas as coisas. Então se você quer ser membro não é ser inscrito no canal, você não paga nada para ser inscrito no canal. Pastor, mas para baixar o PDF eu pago alguma coisa também? Não, você pode baixar o PDF gratuitamente, de todas as aulas, do Expondo as Escrituras, da Teologia e a Vida Cristã quando tiver. Desculpe mais uma vez. A questão é que todo vídeo você tem que fazer o mesmo procedimento. Quando você se torna membro do canal, você baixa tudo de um único lugar.
Se você baixar pelo link que está aqui na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você vai ser levado para uma plataforma que pode assinar através de Pix, boleto ou cartão. Ou se você assinar pelo Seja Membro do próprio YouTube, clicando, você só pode assinar através de cartão de crédito. E você vai ter todo o acesso ao material, nesse caso, aí pela aba Comunidade. Tá tudo na aba Comunidade. Você escolhe por que lugar você quer assinar. Eu coloquei essa outra plataforma por causa das condições de pagamento. Então, seja membro do canal se você puder. Pastor, eu não tenho como ser membro do canal, eu não tenho como, nesse caso, apoiar o Ministério de Ensino, semear no Ministério de Ensino. Ei, ore por mim, eu preciso muito. Divulgue o canal para outras pessoas. Isso já é uma forma de contribuir muito, tá? Para que o reino de Deus seja levado para outras vidas. Vamos prosseguir? Tópico 3. Eu falei para vocês aqui numa aula que o primeiro tópico é o maior tópico. Aí o 2 e o 3 é apenas comentando toda aquela base. Então por isso é possível. Às vezes a pessoa vê lá, 50 e poucos minutos tá no primeiro tópico, essa aula vai ter 3 horas. Não, de forma nenhuma. A aula chega quase a 2 horas, é verdade? É verdade. Mas olha o aprendizado que nós estamos tendo. Tópico 3. Vivendo a quietude espiritual em Deus. Vamos lá. Os males advindo das preocupações. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas. Agora, ele vai pegar outra parte do texto e mostrar que não é só o amor ao dinheiro, mas não é só ser dominado por querer dinheiro, riquezas, bens materiais, mas também é ser dominado pelas preocupações. Preocupações demasiadas, porque preocupação a gente tem, mas elas não podem nos dominar. Com o futuro e com a nossa subsistência, podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. Que existem pessoas que são tomadas pela preocupação. Como vai ser amanhã? Como vai ser no futuro? Você pode se planejar? Pode! Mas você não pode viver sofrendo por antecipação aquilo que nem aconteceu. Temos que aprender a descansar em Deus, confiar em Deus. É por isso que a preocupação demasiada aponta, muitas vezes, falta de fé para aquele que é cristão. Ele não está confiando no Senhor. Deus não diz que cuida. Não há vários textos na Bíblia que mostram o cuidado de Deus? A falta de estudarmos a palavra de Deus causa preocupação demasiada em nós, causa ansiedade, porque nós acabamos não usufruindo de aprender que Deus cuidou. O povo estava no deserto, gente. Lá não tinha banco, não. Nem supermercado. Sabia disso? Não tinha. E Deus não mandou comida para eles? Maná, codornizes, água. A roupa não envelheceu, crescia no corpo, sandálias. Ei, o Deus é o mesmo. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Então você não está confiando. Israel também às vezes não confiava não. E isso trazia muita tristeza ao coração de Deus. É uma forma de falar, né? A preocupação demasiada com o futuro revela a falta de confiança em Deus. Aí. A ansiedade tanto pode ser uma consequência da falta de confiança no cuidado de Deus, que é falta de fé, mas também uma patologia, aí como doença, e nesse caso necessita de tratamento com profissionais especializados, médicos, psiquiatra, também para acompanhar psicólogos ou psicanalistas. Não tem jeito, precisa. Não vem pensar que psiquiatra é médico de louco, que o psiquiatra trata problemas de ordem mentais, mas nem sempre a pessoa tem a ver com loucura. Então não pensa assim, não. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos. É aqui que a ações de graças é importante na vida do cristão. Porque o cristão que tem hábito de render graças ao Senhor pelas coisas que ele já recebeu, pelas coisas que ele já desfrutou, ele não se esquece dos feitos de Deus. Se eu não me esqueço dos feitos de Deus do passado, quando eu estou diante de momentos difíceis, eu me lembro que o Deus que supriu lá vai suprir também aqui. Então, tenha o hábito de render graças ao Senhor, de lembrar de agradecer a Deus aquilo que Ele já fez, porque a tua memória vai estar tão viva, as coisas que Deus fez na tua memória vai estar tão clara, como se fosse hoje, que você vai confiar e dizer, não, Deus fez, Ele vai continuar fazendo. Então, mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Salmo 23, 1. Na verdade, eu diria o Salmo 23 todo.
Porque quando o salmista diz assim, no Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, não tem e nada me faltará. Esse e não existe. A maioria das versões você não vai ver e. Está escrito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe o que Davi está dizendo? Deus é o meu tudo, por isso não tenho falta de nada. E ele vai demonstrar esse não ter falta de nada de acordo com o que ele descreve a partir do versículo 2. Se você tem Deus, você tem tudo, porque Deus cuida de nós. É isso. Por isso ele diz, nada me faltará. Eu tenho tudo que eu preciso, Deus. Ele supre todas as minhas necessidades. Mas Davi tinha uma confiança em Deus. Você tem confiança em Deus? Eu tenho confiança em Deus? Ou a minha confiança é só nos momentos de bênção? Nos momentos de fartura? E nos momentos de escassez? Você confia ou não confia? É hora de exercitar a nossa fé nos momentos de escassez. Ele já nos concedeu a salvação e proverá tudo que precisamos. Imagina Deus nos salvar para nos deixar morrer de fome. Era isso que ele dizia para o povo de Israel. O povo estava lá no deserto, ele achava realmente que Deus ia deixar ele morrer de fome no deserto, eles morreriam no Egito, então, se fosse isso. Mas o povo não, o povo de coração duro, ele nos tirou de lá para morrer aqui. Aonde que Deus vai fazer isso? Deus não vai deixar você morrer de fome, não. Agora, faça a sua parte. O mundo imediatista que vivemos pode muito contribuir para que tenhamos um coração ansioso. Estamos deixando de lado os ensinamentos da palavra e com isso acabamos nos amoldando ao mundo. Nós temos um Deus, recebemos um novo nascimento, sabemos que Ele é capaz de cuidar de cada um de seus filhos. Talvez viemos de uma vida sem planejamento, e é aqui que está o problema. Lembra que eu falei de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos recursos, de como eles lidavam com a vida? É aqui que está o problema. Talvez viemos de uma vida antes de Cristo, de uma vida sem planejamento. Ou depois de Cristo nunca ligamos para o planejamento porque fomos criados com uma mentalidade que você já vai ver qual é a mentalidade. Talvez viemos de uma vida sem planejamento, não definimos uma profissão e tudo isso ao longo prazo começa a pesar sobre nós, porque começamos a ver a vida passar e o que vai ser? Aí vem a ansiedade. Vemos pessoas estruturadas, já se aposentando e a gente não tem ainda uma visão de aposentadoria, muita coisa está enrolada. Queremos que Deus resolva coisas que estavam e que estão em nossas mãos para resolver. Nunca é tarde para começar. É claro que contamos com a bondade e misericórdia, mas não podemos esperar conquistar grandes coisas se não nos prepararmos para isso. Acredito que algumas igrejas falham em incentivar seus membros a crescerem profissionalmente. Aqui é verdade, muita verdade. Inclusive em algumas igrejas de forma não declarada, elas não falam isso, não é falado isso. O incentivo é priorizar a vida religiosa. E hoje você vai aprender uma coisa muito importante aqui. Isso acaba criando uma mentalidade de que buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça é priorizar tudo que tem a relação com estarmos no templo, igreja local. Ou numa igreja local nossa ou em outras igrejas locais. E colocar todo o restante, incluindo a vida profissional, de lado. Não, isso aqui não é prioridade. Como assim? Como assim? Prioridade? O reino de Deus e a justiça? Sim. Mas quem foi que disse que a nossa vida como um todo não tem que ser dada atenção? Você não pode colocar o trabalho em primeiro lugar, isso é óbvio. Mas você também não pode deixar o trabalho para lá e dizer, eu tô por conta da vida espiritual, a vida religiosa, entre aspas. Tá? Então cuidado, que nós chamamos muitas vezes de quê? De vida secular. É muito comum alguém dizer assim, irmão, meu trabalho secular, não que seja errado ele usar a palavra secular, desde que ele entenda o que vai ser ensinado aqui, ou desde que ele já saiba o que vai ser dito aqui. Porque parece que o crente tem uma vida compartimentada, vida secular e vida religiosa. Tô no shopping, vida secular, Então se Jesus voltar, tu vai ficar. Tô no trabalho, vida secular, Então se Jesus voltar, você vai ficar. Deu pra entender? Tô em casa, vida secular. Então, se Jesus voltar, você vai ficar. Agora, tô no templo, vida religiosa. Como assim? De que lugar foi tirado isso? Que não é da Bíblia. A Bíblia não diz isso. Não, pastor, mas essa classificação de vida secular é uma coisa da atualidade. Tudo bem. Mas eu vou mostrar uma coisa pra você. Não realizamos coisas para a glória de Deus apenas quando estamos no templo.
mas trabalhando, estudando, descansando, passeando, tudo no seu devido tempo, deve ser feito para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. O trabalho faz parte das atividades do ser humano e seu sustento vem por meio dele. Quem instituiu foi Deus. Quando você trabalha, você agrada a Deus. Às vezes é botado na cabeça de pessoas que às vezes têm uma jornada de trabalho um pouco mais rígida. E ele pode, às vezes, estar na igreja só uma vez na semana. E às vezes tem crente que é crucificado por causa disso. Como se ele não desse prioridade à vida religiosa. Mas quem foi que disse que ele trabalhando ele não está agradando a Deus? Ele só tem o domingo para ir na igreja. Às vezes ele só tem um dia da semana que é a folga dele para ir na igreja. O que ele pode fazer? Agora, não pode se esquecer que esse crente que está trabalhando está contribuindo com a manutenção do reino. Porque ele é um dizimista, ele oferta na obra de Deus, então cada um vai contribuir dentro daquilo que pode. Com os recursos que pode. Mas ele não pode abrir mão da vida dele com Deus, isso é claro, tá? Então, o trabalho faz parte das atividades do ser humano e seu sustento vem por meio dele. Seja para aqueles que trabalham para patrões, empresas, os que trabalham por conta própria, autônomo, e os que trabalham diretamente para o Senhor. Trabalham no reino. Tem direito de salário, de recurso financeiro? É claro que tem. Tem vários textos no Novo Testamento que falam disso, abonando pelos textos do Antigo Testamento. Agora, ele trabalha para o Senhor, obra do Senhor. Então ele tem direito de viver da obra também, porque ele se dedica a isso. Aí tem gente que fala assim, irmão, às vezes vê alguma coisa ser dita, às vezes no canal do YouTube ou na própria vida da pessoa, aí fala assim, mas acontece que você tem que fazer a obra por amor. Sim, é por amor. Mas mesmo ele fazendo por amor, ele precisa pagar a conta de energia elétrica, ele precisa pagar o condomínio, ele precisa pagar o aluguel, ele precisa fazer compra, ele precisa se vestir, ele precisa comer, e ele trabalha no reino em tempo integral, então ele tem direito de recurso. Porque se ele for trabalhar para patrão, ele não tem mais tempo para trabalhar. Às vezes ele vai estar uma vez na semana na igreja. E aí aquele talento que Deus deu para aquele fim vai ser jogado fora porque tem crente que não entende que ele também, Deus pode chamar pessoas para trabalhar em tempo integral na obra dele. Então isso é importante, ter isso na sua mente. Os que trabalham por conta própria e os que trabalham diretamente para o Senhor. Pois todo trabalho deve ser feito como para o próprio Senhor. Seja do patrão, seja por conta própria, ou seja para o próprio Senhor. Uma igreja terá mais recursos para implantar no reino quando seus membros tiverem melhores empregos e salários. Então incentive todos, principalmente os jovens, a se preparar. Aqui é importante falar que como cristãos não temos, como muitos pensam, uma vida compartimentada do tipo, até ficou arriscado, vida religiosa e vida secular. Quando aceitamos a Cristo, passamos a ter a vida cristã, que envolve tudo. Ela envolve tudo relacionado à igreja, nosso trabalho, colégio, faculdade, nosso lar, nosso devocional diário, nosso descanso, nosso lazer e tudo que fizer parte das nossas atividades de vida. Tudo! Tudo! O cristão realiza seu culto para a glória de Deus, mas também realiza seu trabalho, seus estudos, seu lazer, seu descanso ou qualquer outra atividade para a glória de Deus. Quem divide a vida tem sérios problemas. Deus não quer apenas relacionamento conosco no templo. Deus, quem pensa assim, acha que pode fazer o que quiser com a sua vida no dia a dia. Aqui é no dia a dia, tá? Entrou um S aqui, mas é dia a dia. No dia a dia. Ele quer relacionamento conosco 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês ou 31 dias no mês, 365 dias no ano, por que não dizer que todos os dias da nossa vida? Não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou em andar distraída em muito serviço. Isso naquele momento, tá? É claro que nesse texto Jesus não está criticando Marta pelo serviço realizado. A realização do serviço é necessária, trabalhar na obra é necessário. O que Jesus está falando é que aquele não era o momento de prestar serviço, era o momento de sentar para aprender. Nós adoramos criticar Marta na hora de falar sobre ela. Mas o que dizer das pessoas na igreja que estão envolvidas com tantas atividades dentro do templo que praticamente nunca tem tempo para se sentar e cultuar a Deus? E aqui eu não estou falando dos obreiros escalados para ficar na portaria e tudo, porque tem escala. Naquele culto ele está na escala, mas outro culto ele não está, então ele vai para cultuar.
Tá? Então, para sentar e participar de um culto de ensino, para sentar e participar de uma EBD, o erro cometido ainda é o mesmo, e o ensino de Jesus serve para cada um de nós. Você pode até ser um zelador da igreja, você pode até ser um secretário, pode até ser um tesoureiro, trabalhar na parte administrativa da igreja. Tem que ter tempo para sentar e aprender, para sentar e cultuar. Caso contrário, a sua vida vai ficar um caos espiritual. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam nossa comunhão com Deus. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos nos esquecer de que nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e adoração a Ele. Então tem que ter equilíbrio. Por fim, todo cristão, mesmo os que estão empregados, devem se esforçar por participar dos cultos em sua igreja. É claro que dentro de suas possibilidades. Essa orientação é válida porque se usarmos como desculpas, o trabalho para não irmos ao templo, as donas de casa seriam as que menos deveriam ir aos cultos, porque elas têm um trabalho que nunca tem fim dentro de casa. Vivendo sem inquietação, o materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a vida. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial sustenta. É claro que a ideia de cuidar de Deus não nos isenta de fazer nossa parte. A grande questão é que o Senhor Jesus sabia de nossas aflições e como o ser humano se comporta diante delas. O materialismo é uma ilusão que tira de todos aqueles que se envolvem com ele a dependência de Deus. Só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência que somos filhos de Deus e que o seu cuidado é especial para conosco. Os que vivem com maus pressentimentos, em aflição, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas. E venhamos a lançar toda a ansiedade sobre Deus, pois Ele tem cuidado de nós. O apóstolo Paulo deixa isso claro, não estejais inquietos por coisa alguma. 1 Pedro 7 diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. É interessante que não está sendo proibido aqui pensarmos nos problemas, mas não podemos ser dominados por eles. A palavra de Deus nos ensina que devemos apresentar em oração tudo aquilo que nos causa preocupação. Pessoas que são dominadas pelos problemas vivem debaixo de constante pressão. Essa pressão resulta em falta de fé, aflição, angústia, desespero, estresse e muitas outras coisas. Nesse momento, as pessoas buscam segurança nas coisas materiais. E, por fim, vivendo sossegado em Deus. Não viva inquieto, preocupado em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar sua saúde. Ser dominado por essas preocupações pode nos trazer o que os médicos chamam de doenças psicossomáticas. Essas doenças são condições provocadas por alterações emocionais que causam sintomas físicos como dor, falta de ar, coração acelerado, tremores e muitas outras coisas. Muitas vezes são feitos exames e nada é acusado da parte física. É bom lembrarmos que sempre esses sintomas são doenças. É bom lembrarmos que nem sempre esses sintomas que eu falei aqui são doenças psicossomáticas. Só os médicos podem dar um diagnóstico correto sobre isso. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, certo? Pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Jesus nos ensina que Deus cuida das aves, dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles, porque aquilo era uma providência direta de Deus. As roupas de Salomão passavam por mão de homens. Os lírios, não. Os pássaros, não. As lindas flores são transitórias e efêmeras, logo se tornam inexistentes. Mas se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará ele de seus filhos? Para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nesse tempo marcado pelo imediatismo e ansiedade, precisamos valorizar mais a quietude, a calma que vem de Deus. Nele encontramos descanso, senão vamos andar desesperados. Síntese do tópico 3. As preocupações com as coisas da terra trazem diversos males e causam inquietude na alma. Você gostou do conteúdo da aula de hoje? Divulgue o canal, parentes, amigos, irmãos em Cristo, para que o canal cresça e outras pessoas possam ser edificadas e edifiquem outras pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, aponte a câmera do celular para o QR Code se você está na TV
assistindo na TV, compartilhe na sua rede social, deixe o like no vídeo e não se esqueça de comentar de que lugar do Brasil você está assistindo, o que você achou da aula. É importante que você faça isso, tá bom? E por fim, eu quero deixar um último aviso para você. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online, por isso você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! Você está assistindo a EBD Comentada Online com o pastor Mário Luna. O curso livre de teologia é para você ter um aprimoramento no seu conhecimento bíblico. Então, nós estamos aí oferecendo, mostrando para você, indicando, porque é um curso que eu conheço. Para você se inscrever, você pode se inscrever no módulo grátis, você não paga nada. E se você gostar, aí sim, depois você pode se matricular. Para se inscrever, o link está na descrição ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Conclusão. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Desculpe. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Deus se mostra ali o cuidado dele, a providência. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Tá? Por fim, é preciso entender que todos nós devemos ter equilíbrio na vida. O ensino de hoje nada tem a ver com não ter responsabilidade com nossas tarefas. Precisamos ter. Pelo contrário, viver a quietude em Cristo significa se tornar mais sábio para solucionar as questões difíceis que se colocam diante de nós. Vamos espiar qual vai ser a próxima aula? Lição de número 11, dia 12 de junho, dia do pastor e dia dos namorados. Que também vai ser liberada no dia dos namorados uma parte da palestra, vai ser liberado o vídeo falando sobre o papel da esposa. Vai ser importante você assistir aí, não esqueça não, tá? O tema aqui vai ser sendo cautelosos nas opiniões. Vamos orar? Eu quero dizer a você que ficou até agora, parabéns. Diga aí no comentário, pastor, eu fiquei até o final. É importante que você assista a aula toda. Gastamos tanto tempo com um monte de coisa na vida e não queremos gastar tempo. Tirar 2 horinhas, quase 2 horinhas, para aprender a palavra de Deus. Irmãos, em nome de Jesus. Mas cada um tem aquilo que dá valor. Sua vida vai ser regida por aquilo que você valoriza. Se você valoriza a Deus, se você ama a Deus, você quer aprender sobre a sua palavra. Para você, mesmo que você não consiga assistir a aula de uma vez só, você às vezes assiste em duas partes, não tem problema, mas você está valorizando ali, está realmente assistindo porque você quer aprender. Então diga que ficou até o final. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa aula de hoje, Senhor. Mesmo com a garganta do jeito que ela está, o Senhor me deu condição de ir até o final. Eu quero te render graças, Senhor, porque isso é o Senhor. É o Senhor. De manhã, Pai, quando eu levantei, eu estava praticamente sem voz. Pai querido, Pai amado, falando, fanhando, mas eu consegui dar a aula toda, Senhor, para a glória do Teu nome. Que o Senhor abençoe cada aluno, cada professor que está acompanhando essa aula. Que o Senhor abençoe, Pai querido, as suas atividades em classe. Que o Senhor abençoe suas vidas. Que nunca venhamos ser dominados pelo dinheiro. Que o Senhor possa mandar os recursos financeiros que precisamos, mas que não venhamos amar o dinheiro. E também que nunca venhamos ser dominados pelas preocupações. Que possamos fazer a nossa parte. Que possamos fazer planejamento. Que possamos desejar alcançar melhores posições e para isso estudarmos, nos dedicarmos, Senhor, em aprender para podermos ter uma melhor colocação no mercado de trabalho também. Eu entrego tudo isso nas Tuas mãos e conto com a Tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Estou deixando para você aqui algumas recomendações de vídeo. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima EBD Comentada Online, se assim o Senhor nos permitir.